Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje é dia da gente falar aqui na J-League Insider das rodadas asiáticas, de como os times japoneses se saíram nesse meio de semana nas competições da AFC, tanto na AFC Champions League Elite quanto na AFC Champions League 2. Então a gente vai começar numa ordem cronológica, né, do primeiro jogo que aconteceu na terça-feira até o jogo que aconteceu ontem na quinta-feira. Vamos começar então falando da derrota do Kawasaki Frontale para o Gwangju da Coreia. O Gwangju que já tinha ganhado do Yokohama Marinos na primeira rodada, agora vence de novo, dessa vez fora de casa, viajando até o Todoroki para vencer por 1-0. Em um jogo até bem polêmico, tá? O gol foi marcado de pênalti da equipe do Gwangju. Um pênalti que, na minha opinião, não foi, né? Eu não concordei com a marcação, entendo que há o contato, mas não acho que é um contato faltoso. Inclusive acho que o jogador do Guangzhou entende que está perdendo o controle da bola e já está caindo. Você vai poder ver e tirar a sua própria conclusão no canal da AFC. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas, na minha opinião, teve esse lance do pênalti, que na minha opinião não foi nada, não deveria ter sido marcado. Inclusive um gol anulado do Kawasaki Frontale também, se eu não me engano, o gol do Erisson, que foi anulado por uma falta, acho que do Shin Yamada no começo da jogada. Também não entendi a marcação dessa falta, não entendi também como um toque faltoso, entendo como uma disputa de bola. Então, acho que o Kawasaki foi um pouco prejudicado pela arbitragem, mas também não foi a melhor equipe dentro do primeiro tempo. O primeiro tempo foi mais da equipe sul-coreana, o Kawasaki reagindo no segundo tempo quando precisava correr atrás do resultado, tá? Então um jogo abaixo, tá? Principalmente pelo primeiro tempo, pelo que foi o primeiro tempo. Acho que o Toroniki ele tá focando demais numa escalação, né? Aquilo que eu elogiei na primeira rodada quando o time venceu o San Hyundai, consigo criticar agora, né? Acho que a escalação, por exemplo, do Yu Kobayashi, entendo que é mais por conta da história que ele tem no clube do que por uma necessidade do que o jogo vai mostrando. Até porque o Guangzhou não é um time tão veloz, né? É um time um pouco mais físico, que joga um pouco mais pelo meio, enquanto o San Hyundai tinha bastante velocidade, né? Então, você se retrair e manter o Yu Kobayashi como uma possibilidade de contra-ataque faz mais sentido do que jogar contra dessa mesma maneira contra o Guangzhou, né? Acho que Erisson deveria ter já começado o jogo e apostar, claro, na velocidade do Marcinho, mas também na presença de área do Erisson, tanto que com a entrada do camisa 9 o Kawasaki Frontale melhora o seu desempenho na partida, também, obviamente, pelo Guangzhou já estar recuado de ter feito o primeiro gol, mas é inegável que a presença de área do Erisson foi um dos fatores que melhorou a campanha do Kawasaki Frontale, que, como eu disse, até chegou a empatar, mas o gol foi anulado por falta. É uma derrota sentida, o Kawasaki cai na tabela, se eu não me engano, está em oitavo, nono lugar, principalmente pelos outros resultados também da rodada, mas é aquilo, né? Não é uma derrota aguardada, não é uma derrota que se esperava do Frontale, mas também não se esperava uma vitória contra o Ulsan fora de casa, né? Então, o Frontale está com os 3 pontos que eu já projetava das duas primeiras rodadas, mas depois de ter vencido o Ulsan Hyundai fora de casa, eu esperava que ganhasse do Guangzhou, fizesse 6 pontos, né? A única equipe com 6 pontos, inclusive, é o Guangzhou. Então, para a gente ficar de olho, para a gente ficar de olho nessa postura do Frontale. O Frontale foi uma das equipes do último ciclo de Mundial, né, 2024, foi uma das equipes mais presentes na FC Champions League, foi acho que o sexto colocado no ranking da FC desse último ciclo, ficou atrás é, do Al Hilal, do Ulsan e do Jeonbuk Hyundai e, se eu não me engano, do Al Nassr também. Não estou lembrando agora, mas quase conquistou uma vaguinha no Mundial via ranking. Então é importante esse desempenho das equipes japonesas, porque acho que vai ser cada vez mais difícil nesse formato da Champions Elite uma equipe japonesa se sair vencedora, né? Então é importante se manter no ranking, se manter bem no ranking para quem sabe conquistar uma vaga
para o próximo Mundial de Clubes e continuar ajudando o desenvolvimento do futebol japonês. Então essa derrota para o Frontale, claro, é algo que não se esperava, mas dadas as condições do jogo e também a péssima atuação da arbitragem, na minha opinião, é, dá para a gente dar uma relevada. O Kawasaki Frontale com um time misto, né, não pensando mais na J-League, não consegue mais acesso a competições asiáticas, então eu acho que deve dar um foco mais na Champions Elite, sim. Quem voltou a vencer foi o Yokohama Marinos, que na quarta-feira viajou até a Coreia, na verdade, perdão, viajou não, recebeu no Nissan Stadium o Ulsan Hyundai. Só que aí invertendo as posições, né? O Yokohama Marinos com o seu time titular, a maior parte, né? 90% do seu time titular, e o Ulsan Hyundai, por conta de estar disputando o campeonato na Coreia, né, disputando a liderança ali da K-League, o Ulsan Hyundai com o time reserva, né, e aí a gente não teve aquele jogo tão pegado quanto a gente viu na semifinal da última Champions League, vitória do Yokohama Marinos nos pênaltis, por exemplo. A gente viu um jogo muito mais fácil para o Yokohama Marinos, o jogo dominado inclusive pelas boas atitudes ofensivas do Elber, né, que para mim foi o melhor em campo disparado. A gente tem uma vitória expressiva, uma vitória por 4-0. E, como eu disse, mais um grande jogo do trio ofensivo, do trio ali com Elber, com o Anderson Lopes, com o Ian Matheus. E uma novidade, né, eu estou até abrindo a escalação para confirmar, uma novidade nessa escalação é que entrou o Nishimura, né, o Takuma Nishimura, com a camisa 9, ele é um segundo atacante, ele pode atuar como meia ofensivo, mas também como atacante. Por vezes foi o camisa 9 mesmo dessa equipe como centroavante, e acho que isso deu muita fluidez no ataque, né? Se a gente pode ressaltar a ausência do Enaka, quem faz a função que o Enaka estava fazendo nessa equipe é justamente o Nishimura, né? Que consegue passar por trás do Anderson Lopes, né, o camisa 10, fazendo uma função de atrair a marcação pro Takuma Nishimura conseguir fazer a ultrapassagem e até atacar com perigo. O primeiro gol é construído mais ou menos dessa maneira, né? O Nishimura estava posicionado junto com o Anderson Lopes, mas o Kota Watanabe acaba vindo de trás, né? Ele fazendo essa função de segundo volante, elemento surpresa. Ele vem de trás e consegue abrir o placar, consegue fazer um bonito gol de uma jogada trabalhada logo cedo, logo aos 4 minutos. Então ali a gente já tinha a tônica do jogo, né? O Yokohama Marinos apostando muito na velocidade, enquanto o San Hyundai com o seu time reserva focando um pouco mais em defender e sair para o contra-ataque. E aí aos 44, né, já no final do primeiro tempo, um gol daquele jeito que eu descrevi. O Anderson Lopes atraindo a marcação e o Nishimura conseguindo fazer a colocação e conseguindo o segundo gol do Marinos no jogo. Acho que esse ataque móvel, né, com a entrada do Nishimura, foi algo que me agradou bastante, foi algo que me trouxe uma boa sensação do que foi essa equipe do Marinos, e acho que inclusive poderia se pensar de colocar tanto o Nishimura quanto o Enaka em campo, né, fazer meio que um 4-1-4-1, mas no lugar de ter, por exemplo, o Watanabe fazendo o elemento surpresa, você ter o Asahi Enaka. Então acho que esse ataque móvel foi algo que não só me surpreendeu positivamente, mas é algo que eu acho que o Yokohama Marinos precisa começar a tirar, né, do seu elenco para essa partida. O terceiro gol já no segundo tempo, um gol muito bonito do Anderson Lopes, mais um gol do Anderson Lopes aí com a camisa do Marinos, mais um gol de centroavante do Anderson Lopes, né? Acho que inegavelmente hoje ele é o melhor atacante atuando no futebol japonês, tá? Por mais que não seja hoje o artilheiro da J-League, inevitavelmente eu acho que o Anderson Lopes é o melhor centroavante hoje do futebol japonês. É um cara diferente, consegue fazer. Ele tem diversas características, não só de fazer o pivô, mas também de vir buscar a bola de trás, armar um pouco mais do jogo. A presença de área dele é muito boa. Inevitavelmente acho que o Anderson Lopes é o principal atleta dessa equipe, por mais que o Ian Matheus e o Elber vivam momentos melhores em questões de
criar chances de perigo, o Anderson Lopes inevitavelmente é o cara que, se você dá a bola no pé dele e ele tem a condição, sim, é muito difícil ele perder. Então, mais um gol bonito do Anderson Lopes, e o quarto gol é marcado já no final do jogo com o Kotamizu Numa, né? Ele entra no lugar do Ian Matheus, o que já é de praxe, ele joga nessa posição e acaba marcando o quarto gol. Mais uma vez, né, eu digo para vocês, é uma vitória que engana, porque é um 4-0 expressivo para cima de uma equipe grande como o Sun Hyundai, mas a gente lembra, o Sun Hyundai ele tá na liderança da K-League, né, e tá na disputa pelo título, então, naturalmente, como outros times japoneses, como a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, do Sanfrecce Hiroshima, naturalmente indo com o time reserva nessas partidas que sabe que dá para ir. Por exemplo, para o Marinos sabia que dava para ir, que não precisava gastar o time titular, que seria uma partida muito difícil e que dá para focar na K-League. Só para vocês terem uma noção, jogadores importantes ficaram no banco, como o Jusu Hook, como o próprio Matheus Salles também, o Boyanit também acabou ficando no banco, o Won Sang acabou nem sendo relacionado para a partida, o Joe Min-kyu acabou ficando também no banco de reservas. Então, vários jogadores titulares dessa equipe do Ulsan Hyundai acabaram nem sendo relacionados para a partida. E é uma boa vitória do Marinos, né? Algo que pode reavivar a confiança. É um time que não tem mais o que buscar na J-League, não consegue mais as competições asiáticas, mas é um time que ainda está envolvido na Tenohai, né, na Copa do Imperador. Então, o Yokohama Marinos, sem dúvida, pode ganhar confiança, inclusive, para conquistar um título nessa temporada. A Tenohai, se conquistar a Tenohai, inclusive, garantindo vaga para a próxima Champions League Elite, que caso não consiga, precisaria vencer a própria Champions Elite para garantir vaga na competição continental da temporada que vem, né? E a gente volta a dizer, o Marinos teve imensa dificuldade contra o Al Ain e agora vai enfrentar, possivelmente já nas quartas de final, um time saudita como o Al Nassr, como o Al Hilal. E então vai ser bem complicado. A gente lembra também que a janela de janeiro geralmente é uma reformulação nos times japoneses, né? Então a gente não sabe quem vai acabar ficando desse time. A gente já manifestou, já falou do interesse do Bahia no Ian Matheus. Então a gente realmente não sabe como que esse time do Marinos vai ficar para essa segunda metade de Champions League Elite. Mas uma boa vitória, né? Se a gente pode fazer um resumo, uma grande vitória da equipe do Yokohama Marinos para a gente conseguir reavivar esse time, né? Se eu posso dizer assim, como reavivar, tá? A gente segue então para Vissel Kobe 2. Shandong Taishan da China 1. Esse foi o jogo que eu consegui assistir por completo, né? Porque a ESPN transmitiu via Disney Plus. Os outros dois eu tive que assistir compacto, porque tinha que depender de fontes externas, se a gente pode dizer assim, para conseguir acompanhar a partida. Então a gente viu mais um compacto. Mas em Vissel Kobe e Shandong Taishan não, eu consegui acompanhar o jogo inteiro. Jogo muito bom do Vissel Kobe, tá? Jogo interessante do Vissel Kobe. O Vissel Kobe que vai com a equipe titular, tá? O Vissel Kobe vai com os seus principais jogadores. O Vissel Kobe que nesse final de semana encara o Kyoto Sanga no domingo, né? Então uma partida em tese mais tranquila que deu para desgastar os jogadores, né? Até porque não é uma viagem tão longa. Recebeu o Shandong Taishan em casa e vai a Kyoto, que é basicamente colada na cidade de Kobe. Então deu para jogar com a equipe titular, né? Foi literalmente com todos os jogadores da equipe titular. O único titular que acabou ficando no banco foi o Yoshinori Muto, que deu espaço pro Yuruki com a camisa 14. E o Vissel Kobe começa bem, né? O Vissel Kobe começa apertando, começa indo para cima e abre o placar com o Taisei Miyashiro, né? Numa jogada de bola aérea. O Miyashiro sobe muito bem, é uma característica inclusive do próprio Taisei Miyashiro. Sobe muito bem no meio da zaga para testar bem, sem chance para o goleiro do Shandong Taishan,
que fez uma boa partida, tá? O Wang, camisa 14 da equipe do Shandong Taishan, foi inevitavelmente para mim foi o melhor em campo, tá? O goleiro do time chinês, porque o Vissel Kobe atacou muito. Era com o Sasaki, era com o Osako, era com o Miyashiro, era com o Ideguchi. O Tuller chegou a mandar uma bola incrível de cabeça que o goleiro acabou salvando. Então esse 2-1 podia ser naturalmente 6, 7-1 que estaria bem pago. Chegou sempre com perigo o Vissel Kobe e o Wang salvou muito a equipe do Shandong Taishan, que conseguiu um empate, né? Conseguiu um empate com o brasileiro Crisan, já é ídolo da equipe, o camisa 9. Também numa bola aérea, o Crisan consegue vencer o Maekawa. E empata o jogo, né? É uma fraqueza dessa equipe do Vissel Kobe, embora a ofensiva, a bola aérea ofensiva seja uma fortaleza dessa equipe, até pela presença do Osako, do Miyashiro, do Tuller, mas a bola aérea defensiva ainda precisa de alguns ajustes para que a gente consiga ver um Vissel Kobe da sua melhor versão. No segundo tempo, entra o Yoshinori Muto, entra o Ryohatsuse, entra o Hirose, entra até o Jean Patrick para dar mais velocidade também pelo lado esquerdo, e o Wang continua salvando o Shandong Taishan até que o Gotoku Sakai acerta um bonito chute, né, um chute que ia na direção inclusive do Wang, mas acaba desviando na zaga e encobrindo o goleiro chinês, né, então naturalmente seria mais uma bola que o goleiro chinês faria uma boa defesa, mas graças ao desvio na zaga do Shandong Taishan, essa bola acabou encobrindo o Wang e virando o jogo. No final do jogo a gente teve uma polêmica, né, com a arbitragem, porque o Jean Patrick ele é derrubado na, perto da bandeira de escanteio pelo camisa 33, o Gao, lateral direito da equipe do Shandong Taishan. E o Gal dá uma cobrada no Jean Patrick, a galera fica puta, o Osako vai dar uma cobrada nele e tal, dá uma confusão generalizada e o árbitro do jogo não conseguiu controlar essa confusão, tá? Isso que me preocupou no final do jogo. O Gal primeiro era para ter sido expulso porque ele agride o Jean Patrick já no chão, tá? Foi checado pelo VAR, o VAR não sei se recomendou a revisão, mas o juiz não foi ver. Bancos invadindo, os chineses muito revoltados com o árbitro, é, tentando agredir jogadores japoneses, né? A gente sabe que China e Japão têm uma rivalidade histórica, não é só futebolística, mas jogadores chineses indo para cima dos jogadores japoneses, querendo, parecia Libertadores mesmo, que eles estavam indo para cima para tentar tirar os jogadores do Vissel Kobe do próximo jogo. Assim, uma cena patética e o juiz não conseguiu controlar, né? Tanto que dos 5 minutos que ele deu, ele passou mais 6 e encerrou o jogo com 101 minutos, né? Já 11 minutos de acréscimo, sendo que ele tinha dado 5. E os chineses ainda revoltados. O Yoshida mandando todo mundo sair, enquanto os chineses estavam indo tentar realmente dar uma cobrada no árbitro. Então, realmente uma atitude assim lamentável da equipe chinesa, tá? Perderam a esportiva. Primeiro o Gal por ter agredido o Jean Patrick e depois o árbitro por não saber controlar essa essa cena. Mas enfim, gente, olha, só pra gente, antes de passar pro Hiroshima, a gente repassa aqui a classificação da Champions Elite. O Guangzhou é o primeiro, com 6 pontos. Aí a gente tem 3 equipes com 4 pontos, que é o Johor Darutazin da Malásia e o Buriram United da Tailândia. E o Vissel Kobe na quarta colocação com 4 pontos também. A galera com os 3 pontos na quinta colocação é o Shandong Taishan, na sexta o Yokohama Marinos, sétimo o Pohang Steelers, oitavo o Kawasaki Frontale, nono o Shanghai Shenhua, né, todos esses com 3 pontos. O Shanghai Port está na décima colocação com 1 ponto. E aí as duas equipes que perderam os 2 jogos, o Central Coast Mariners da Austrália com nenhum ponto na 11ª colocação. O Lanterninha é o Ulsan Hyundai com 2 derrotas e 2 derrotas tristes, né? Uma para o Kawasaki Frontale e outra para o Yokohama Marinos, agora uma goleada sofrida aí pela equipe de Ulsan contra a equipe de Yokohama. A gente fala então da AFC Champions League 2 com a vitória do Sanfrecce Hiroshima para cima do Eastern de Hong Kong.
tá? O Sanfrecce, até por estar envolvido na disputa pelo título da J-League e por receber o Kawasaki Frontale nesse final de semana, o Kawasaki Frontale, não, perdão, por ir visitar o Júbilo Iwata, né, quem recebe o Frontale é o Machida, até por ir visitar o Júbilo Iwata nessa rodada do fim de semana, escolhe visitar o Eastern em Hong Kong com o seu elenco reserva, né, com o seu elenco totalmente reserva. Alguns jogadores titulares estavam no banco de reservas. E vence por 3-2, né? Mas não foi tão fácil assim, porque quem começa abrindo o placar é o Eastern, né? Abre o placar com o Daniel Vera, jogador da equipe de Hong Kong. Aos 7 minutos, bola aérea, uma bola aérea forte. Foi uma das poucas chegadas, inclusive, do Eastern. Esse também mais um jogo que eu tive que assistir via compacto, porque a ESPN não está transmitindo via Disney Plus as partidas da Champions League 2. Uma das poucas chegadas, né? O Eastern chegou 2 vezes ao gol, né? E marcou 2 gols. O primeiro com o Daniel Vera de cabeça, como eu ia dizendo. Cruzamento no meio da zaga, né? Uma zaga completamente perdida, justamente por ser a zaga reserva, né? Quem estava jogando era o Naoto Arai, o Russoya e o Ioha, né? Essa equipe completamente reserva, não tinha um titular em campo pela equipe do Sanfrecce Hiroshima. Os titulares estavam no banco e alguns até entraram no decorrer do segundo tempo. Mas o Sanfrecce Hiroshima pelo menos consegue igualar as ações ofensivas e consegue virar o jogo ainda no primeiro tempo. O Hiroya Matsumoto consegue empatar o jogo aos 40 e o Yotaro Nakajima consegue virar o jogo aos 41. 2 gols bem rápidos, 2 gols bem construídos pela equipe do Sanfrecce e que mostram como essa equipe tem um repertório, né? A gente não viu a equipe de sempre, não viu aquele trio ofensivo que o Michael Skibbe acaba montando. A gente viu mais um 3-5-2 mesmo, com os dois atacantes próximos, o Mitsuta quanto o Sotirio. E a gente conseguiu ter uma noção de que isso limita a movimentação de alguns jogadores, mas pelo menos deu espaço para jogadores de meio de campo, como o Hiroya Matsumoto e o Yotaro Nakajima, para conseguirem virar o jogo. Só que na volta do segundo tempo, o Sanfrecce toma mais um gol, mais uma vacilada da zaga, que o Noah Bafoi consegue ganhar da zaga do Sanfrecce Hiroshima e concluir a gol, vencendo inclusive o goleiro reserva da equipe das flechas, né, que é o Tanaka, acabou vencendo o camisa 21 e igualando a partida. O Sanfrecce volta a dominar o jogo, continua ameaçando, continua indo para cima, justamente aproveitando-se da diferença, né, que tem entre a equipe japonesa e a equipe de Hong Kong. E consegue virar o jogo aos 95, né? Porque entrou basicamente entraram alguns titulares, entrou o Mutsuki Kato, entrou o Shuto Nakano, entrou o Marcos Júnior, acabou entrando junto com o Douglas Vieira e o Hayato Araki. Inclusive vale ressaltar que a gente teve 6 substituições no Sanfrecce, teve uma substituição por concussão, tá? Então a gente ficou preocupado aí numa parte do jogo. Mas realmente tiveram essas 6 substituições. Até ruim a gente falar disso, né? Baixo o astral do vídeo, mas a gente precisa ressaltar que isso também, porque isso também deu a oportunidade, né, da equipe do Sanfrecce se reorganizar, tá? A gente teve a entrada do Hayato Araki na zaga, por exemplo, para continuar uma recomposição. A gente teve a entrada do Shuto Nakano na lateral para continuar ajudando a equipe nas jogadas pela ala direita. A gente teve a entrada do Marcos Júnior e do Mutsuki Kato, e a partir do momento que esses dois jogadores entram em campo, a gente vê aquele trio de meio-campistas mais próximos do atacante sendo formado. O Douglas Vieira entrou, que também tem uma grande presença de área, embora não tenha feito o gol dessa vez. O Douglas Vieira tem uma grande presença de área, ajudou demais a puxar a marcação. Inclusive é ele quem puxa a marcação do Hayato Araki, que desempata o jogo aos 95 de cabeça, né, numa jogada de escanteio. A zaga se preocupa em marcar mais o Douglas Vieira, e quem acaba subindo de cabeça é o Hayato Araki. E ele desempata o jogo, né? A vitória do Sanfrecce Hiroshima complicada para cima do Eastern. O Eastern que foi goleado
pelo Sydney FC na última rodada, mas é completamente natural que o Sanfrecce tenha sofrido, até por estar jogando fora de casa, né? Aliás, um estádio muito bonito da equipe do Eastern. Não sabia que Hong Kong tinha um estádiozinho tão bonitinho assim. Acho que é um estádio pequeno, mas muito bonito, muito organizado, bem um estádio de interior de Europa, assim, né? Tinha o predinho lá no fundo, parecia que tinha uma galera assistindo o jogo pelo prédio. Um estádio bem bacana. Então o Easter é natural por estar jogando em casa, por estar jogando contra a equipe reserva do Sanfrecce. Poucos titulares viajaram, poucos titulares estiveram presentes nessa partida, justamente pensando no jogo contra o Jubilee-Wata, que é fora de casa também, tá? Então, realmente, é uma boa vitória do Sanfrecce. Obviamente, se perdesse ou empatasse, né, se não conquistasse os 3 pontos, ficaria ruim para o Sanfrecce, seria visto como uma decepção, mas dadas as condições do jogo, é claro que o Sanfrecce Hiroshima se sai muito bem, e se sai muito bem principalmente porque ocupa, né, iguala a primeira posição junto com o Sydney FC, as duas equipes com 6 pontos, o Sydney à frente no saldo de gols, e o próximo jogo, o Sanfrecce Hiroshima, ele joga justamente com o Sydney, as duas equipes já com uma classificação basicamente encaminhada, porque são infinitamente superiores ao Kaya e ao Eastern. Então essas classificações aí do Sydney e do Sanfrecce Hiroshima basicamente já consolidadas, né? O próximo jogo do Sanfrecce só no dia 23 de outubro, recebe o Sydney e aí depois visita o Sydney. Basicamente esses dois jogos vão definir aí o primeiro colocado no grupo. Vai ser importante demais o Sanfrecce vencer essas duas partidas, né? Não sabemos como ele vai estar na J-League, né? Se vai optar por ir com um time reserva, com um time titular. Eu acho que para a sorte do Sanfrecce no próximo jogo vai dar para ir com os titulares, porque é uma diferença de dias razoável, né? Tem uma diferença boa de dias aí entre o jogo contra o Sydney e o jogo contra o Kyoto Sanga, e também pelos dois jogos serem no PC Wing, né? Os dois jogos serem em Hiroshima. Então acho que esse próximo jogo o Sanfrecce vai conseguir se sair bem, vai conseguir usar o seu time titular e usar a força máxima para tentar garantir a liderança do grupo. Aí termina com a visita a Sydney, a visita às Filipinas, né, para enfrentar o Caio Iloilo, e a última partida da fase de grupos contra o Eastern, inclusive dias antes da rodada final da J-League. Não sabemos se o Sanfrecce já vai ser campeão ou se vai disputar contra o Gamba Osaka na última rodada a taça, mas recebe o Eastern e joga em Osaka contra o Gamba Osaka. Então mais uma partida que o Sanfrecce vai conseguir ir com a equipe titular. Acho que o Sanfrecce tem condições totais de passar em primeiro, e como eu falei, é uma das principais equipes dessa competição, uma das principais favoritas ao título. Claro que a gente precisa considerar que tem o Jeonbuk Hyundai, que tem o Alta 1 do outro lado, mas acho que o Sanfrecce Hiroshima, de longe, é a equipe mais qualificada para vencer essa Champions League 2. Beleza? Falamos de todos, então, os clubes asiáticos envolvidos no meio de semana da Champions League Elite e da Champions League 2. Como a gente falou, só na semana do dia 23 de outubro agora essa competição volta. E na segunda-feira a gente volta aqui no canal para falar sobre o pós-rodada da J-League. Tá? No domingo tem o Sanfrecce Hiroshima jogando contra o Jubilee-Wata. Amanhã a partida do Machida Zelvia recebendo a equipe do Kawasaki Frontale. E essas são as duas partidas com transmissão do YouTube. O YouTube agora vai começar a focar nas duas equipes disputando o título, às vezes com uma partida do Vissel Kobe também para a gente poder acompanhar essa briga interessantíssima das três equipes pela taça da J-League. E aí na segunda-feira a gente comenta aqui o que aconteceu na rodada, beleza? Não se esqueça então de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.